Vamos lá, irmãos. Acabou o playground. Então, os jovens vão ficar aqui. As crianças ralam e os adolescentes ralam também. Vamos lá? Todo mundo com energia, comeu canjica, então vamos pensar. O jovem senta do lado de alguém que tem a revista para acompanhar. Senta do lado de um casal jovem. Entendeu? Nós não somos velhos. Vamos aqui relembrar aqui, nós estamos na terceira lição que tem o tema dois que são um, casamento sob a ótica de Deus. Então a gente já falou da parte inicial, onde Deus usa o deixar e o unir e ser uma só carne. Essa é a perspectiva de Deus no planejamento da formação da família. E por que a gente estuda casamento sob a perspectiva de Deus? Porque assim, Ele criou o homem, né? Ele instituiu o homem. Ele fez que do homem nascesse um ser incrível, que é a mulher, né? E ai de nós se a gente não tivesse elas. Não de uma forma como criou o homem, que ele podia também ter feito do pó da terra a mulher, né? E feito igualzinho ao que ele fez com Adão. Só que tinha que significar algo diferente para Adão, né? Tinha que ser extraído dele e depois ser adicionado a ele de novo. Por isso que a ideia de dois que são um, né? Então, na criação, Deus cria um e forma mais um, faz dois. No casamento, são dois que se tornam um, né? Então, a gente tem essa perspectiva de Deus. Então, a gente falou o que é isso, né? O que é deixar, cada um aqui deu sua opinião. A gente viu que deixar não é abandonar os pais, né? Mas é você ter agora a responsabilidade com a sua casa, com a sua família, né? De você romper essa dependência emocional, essa dependência também, financeira, né? Claro que todo casamento no início a gente tem dificuldade, a gente vai precisar de ajuda, como eu precisei também, a Simone, mas ao passar do tempo a gente vai adquirindo aí a nossa independência, até porque é o processo natural das coisas, né? A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos, no sentido de ajudá-los, né? De deixar alguma coisa para os filhos, né? Mas cabe a nós também, né? A gente lutar para conquistar também aquilo que a gente posteriormente vai deixar também para os nossos filhos, né? Como a gente pode dizer, como herança. E aí envolve um monte de coisa, né? Não é só questões materiais. Eu acho que questões, né, materiais, elas às vezes servem mais para desagregar a família do que para agregar. Enquanto os pais estão vivos, todo mundo é amigo, irmão, minha irmã. Quando morre é uma brigaiada do caramba, vai todo mundo para a justiça, um quer um bem, outro quer outro, né? É uma desgraça. E é sempre melhor, já, né, quando os pais tiverem bens, já deixar isso alicerçado antes da sua partida. É o que eu sempre recomendo, faça isso, né? Agora, ai, meu pé está coçando. Ai, é frieira. Então vamos lá. A gente falou desse ponto, falou também no que diz respeito a ser uma só carne, essa ideia de não apenas, né, no ato sexual da conjunção carnal,
mas de você, no casamento, compartilhar tudo, não ter segredos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Há dificuldade do nosso cônjuge olhar no celular, irmãos? Há essa dificuldade? Há muito segredo ali que tem que ter briga por causa disso? Meu celular fica lá em cima, a Simone olha a hora que ela quiser, eu também olho dela, não tem problema nenhum, né? E quando a gente olha o quê? No sentido de desconfiança, deixa eu pegar alguma coisa aqui, né? Ou você, né, pega por pegar. Porque assim, se não há confiança no relacionamento, em que às vezes, né, o cara às vezes cadastra a impressão digital do dedinho do pé, cara, para a esposa não conseguir abrir o telefone quando ele está dormindo, entendeu? E isso tem sido, eu tenho percebido que isso tem sido às vezes o motivo de contenda, né? Motivo de dificuldade. Então assim, para quem vai casar e está aí no garimpo, na escolha, né? Deixa eu botar meu sapato de volta. É antiético um pastor ficar sem sapato. Para quem vai casar, eu tenho que escolher não apenas se eu conseguir achar uma menina ou um menino bonitinho, pô, beleza, ó, já acertou. Mas vai ser um bom marido? Vai ser um bom pai? Vai ser um homem responsável? Porque toda mulher gosta de quê? De segurança. Casar com banana, às vezes, é muito complicado, porque a mulher, às vezes, tem que trocar o gás, botar o gás nas costas e levar, porque o homem não está sem energia, né? Então, tudo isso a gente vê hoje como pormenores em relação ao casamento, e que parece uma coisa boba, né? Parece assim, o pastor está falando coisas aqui que a gente já está à frente disso, mas isso tem sido alvo de muitos problemas, contendas e também separações. Pequenas coisas que vão se acumulando ao longo do tempo. Então, nós precisamos sempre estar atentos a isso e vendo isso, né, para que a gente esteja apto também para ajudar outros casais. Todo mundo aqui tem amigos, da mesma idade que já são casados, e talvez possam ser os confidentes desses que estão atravessando dificuldade. Então, eu sempre recomendo, não sei você, mas eu tenho pessoas do meu trabalho que acompanham aqui, depois falam assim, poxa, tira uma dúvida naquela hora que você falou isso, eu mando o link, né? Tenho militares, né, que acompanham, né? Eu mando, acompanho e depois, né, a gente conversa, quando tem oportunidade eu leio a Bíblia, mas assim, a gente vai percebendo que todas essas questões do dia a dia, as pessoas têm muita necessidade de que alguém possa contar para elas, alguém que possa dar uma direção diferente daquilo que o mundo está dando, né? Então a gente também colocou essa questão de ser uma só carne, né? De você ter ali dentro do casamento a intimidade, o ápice da intimidade, que é a relação sexual, e que Deus recomenda, né? Recomenda não, determina, né? Como a prática, ela vai se tornar deleituosa, né? Delito, quando se pratica antes do matrimônio. Então, você pesquisa, eu não tenho esses dados aqui, mas eu li já há algum tempo atrás, da pesquisa feita, que todo casal que começa a vida sexual antes do casamento, ele tem uma probabilidade maior de dificuldade e possível separação. Às vezes, nem casa. Né? E coisa que eu posso entender assim, teve um relacionamento, começou onde deveria concretizar, né? O leito sem mácula na cama, começou por ali, e aí tem, né, uma gestação inesperada, às vezes nem casa. Por que não casa? Porque já começou antes, já feriu todo o processo daquilo que Deus estabeleceu, né? Então, claro que existem, né, acidentes de percurso, né, questões que a gente não está aqui como juiz, a gente está aqui como um pai, né, uma mãe, para acolher, para
repreender, mas acolher, ajudar, vamos lá. Já aconteceu, o que a gente vai fazer agora? Vamos tentar, o que a gente pode ajudar, né? Não adianta mais, né? Você tacar pedra, né? A não ser que a pessoa não queira se arrepender, que a pessoa continue na prática do pecado, aí não tem mais o que fazer. A igreja vai usar o quê? Disciplina cirúrgica, cortar, né? Porque não tem mais o que fazer. Então a gente falou isso também, a gente falou de sujeitar-se à autoridade, ele coloca aqui também na revista, só estou dando assim um resuminho básico, só para a gente falar aqui no finalzinho. A necessidade de casamento obedecendo às nossas leis. Teve uma semana aí que eu até falei com uma moça lá, nosso setor lá é de documentação, averbação de casamento, né? E ela queria averbar uma certidão uma declaração de união estável. Aí ela falou assim, o que eu faço, o que eu preciso? Eu falei, a senhora vai precisar de um montão de documento, porque isso aí não é casamento. Ela, não é casamento? Eu falei, não, declaração de união estável não é casamento. O nome já diz, declaração de que duas pessoas, podem ser duas mulheres, dois homens, têm uma união entre elas estável. Casamento é a certidão de casamento, tem lá um escrevente, um oficial de cartório, que certifica a união, né? A certidão de casamento que duas pessoas, estou bom no futebol ainda, que duas pessoas casaram-se e que têm todos os direitos garantidos em lei, né? Essa união, essa declaração de união estável é apenas um paralelo, vamos dizer assim, uma abertura jurídica para mulheres que tinham pensão, né? E que não podiam casar porque perderiam a pensão, e aí tem aí esse documento que não se configura como casamento, né? Aí ela falou assim, nossa, aí o que eu vou precisar? Eu falei, disso. Ele, quer um conselho? Posso dar? Casa, que é mais fácil. A senhora casando é só certidão, e a gente faz aqui rapidinho, né? Coloca o seu marido como dependente, tudo rapidinho. Então vou casar, né? Olha só, está até evangelizando lá. E ela decidiu ir casar. E quase que não deu tempo, né? Falar, se quiser eu faço o casamento. A senhora aluga lá um espaço, a gente faz lá, não cobra nada, né? E a gente faz o seu casamento também, né? Fala no microfone. É porque não sai na gravação. Sei que você tem um pouquinho de dificuldade com o microfone, mas a gente vai vencer isso juntos. Vai cantar um hino hoje comigo. A igreja vai estar vazia, vai esvaziar mais ainda. Vai nada. Deixa eu falar. A gente fecha a porta, tranca. Então, pessoas que têm união estável não podem ter cargos na igreja. Não, assim, a gente também não fecha, né? Fecha essa tranca nessa, vamos dizer assim, como é que eu vou usar a palavra? Não seria dogma, seria uma regra, né? Não quer dizer que as pessoas não podem ter cargo na igreja, aí a gente seria até uma, né, usaria de hipocrisia, porque se a pessoa também não pode ter cargo, ela também não pode ter membro, ser membro, ela também não pode dar dízimo, mas aí ninguém vai ficar aqui, tu não, hein? Tu não, vai casar primeiro, não tem isso. O que é orientado é o seguinte, pelo menos eu oriento nesse sentido, vai casar, certidão de casamento, pastor, a gente está com muita dificuldade financeira, a igreja vai ajudar, né? Recebemos um membro de fora, que vem casado, fala, e aí, vocês são casação, a gente tem aqui a cópia do documento, aí vejo declaração de união estável, por que não casaram? Porque até em questões de segurança jurídica, para que a esposa amanhã, né, a gente está vivo hoje, amanhã a gente não sabe, né? Até para ela conseguir com mais facilidade, Tamires, toda essa proteção dada, né, pelas leis em relação à pensão, bens, é um caminho muito mais fácil com a certidão de casamento do que com a declaração de união estável, né? Mas a gente também não vai fechar, eu vou orientar, né, cai no campo da orientação, que, então vamos
Vamos fazer esse... mas a gente já fez declaração estável, a gente já fez a cerimônia na igreja. Pô, então está até mais fácil. É só agora fazer um processozinho, abrir lá um processo de casamento e ter a certidão de casamento, né? Que é o que a nossa Constituição Federal, ali no artigo mais falado dela, né? Quem sabe? Vem depois do 4. O 5º, gente. Meu Deus, não comeram canjica, não? Né? O artigo 5º da Constituição, que fala de direitos e garantias, né? E também fala disso, como outros também que falam sobre isso, que o casamento, ele é, aí a gente vê, né? Exclusivamente entre um homem e uma mulher. Exclusivamente entre um homem e uma mulher. Então, o que se fizeram? E a gente sabe qual era o objetivo também para se alcançar um outro público, né? Criou um documento paralelo, que não é a certidão de casamento, para dar alguma proteção jurídica a essas uniões, né, que são formadas, que não são consideradas como casamento. Beleza? Deu para responder? Mais ou menos, né? Ao longo a gente vai falando, né? Fala, Jefferson. Eu acho que essa questão da união estável, viés também de pessoas homossexuais que não tinham um amparo legal e agora pela união estável tem. Sim. Tem essa linha. E também tem a linha até de pessoas que eu conheço que, assim, para não digamos, os dois já têm uma profissão e já têm alguns bens e tal, e aí não querem misturar isso daí. Aí, para não casar com separação de bens... Faz união estável. Faz união estável. Eu acho que aí foi o que o senhor falou. Quando o cara vem para a igreja e tem todo esse ensinamento que a gente está tendo, sim, na verdade, essa ideia de separar as coisas é o contrário da ideia de casamento da Bíblia, que é juntar e ser um só. Totalmente. Independente se é rico ou se é pobre. Então, assim, são ideias diferentes, entendeu? Porque é muito, quando a gente lidar com pessoas, com vidas, irmão, a gente não pode fechar, né? Por exemplo, o barbeiro que corta meu cabelo, ele fala assim, lá na igreja não aceita divorciado, não pode, divorciado não pode ser membro. Aí eu fui só deixando ele falar, né? Não, porque, aí eu pedindo assim, tomara que ele não me pergunte o que eu acho, mas sempre combina no que tu acha, pastor, né? Aí eu, termina logo meu cabelo, né, orando, corta logo para ir embora. Aí ele falou, o que tu acha? Eu falei, tem certeza que você quer me perguntar sobre isso? Tenho, porque a gente está na Bíblia, é a palavra. Eu falei, fica algum diácono lá na frente do gasofilaço, na hora do dízimo e oferta, impedindo aquela que é divorciada ou divorciado de entregar o dízimo? Não. Então há uma hipocrisia velada na sua igreja, né? Aí eu já vi que ele já segurou a navalha até de forma diferente. Falei, Senhor, protege meu pescoço. Porque assim, se você fala para mim que não pode, que é uma coisa fechada, você nem considera aquele que veio do mundo, aquele que veio da ignorância, e aí fecha isso como algo que não pode ser modificado, e ao mesmo tempo a pessoa pode participar do culto, pode participar de campanha, de oferta, ajudar e tudo mais, mas ela não pode ser membro, ela não pode tomar ceia, porque lá no passado ela cometeu um erro e que agora ela veio para Cristo, então ela tem que carregar isso. Acho melhor então a gente mudar de assunto, né? Ele não, aí deu aquela rateada, porque assim, caraca, né? Para que eu fui falar nisso? E eu falei, olha, cada caso é um caso que a gente vai avaliar em segredo de confissão, lá dentro, no particular, né? E aí, muitas vezes, a igreja tem que confiar no pastor, porque assim, tem coisas que a gente não pode nem abrir, né? Eu vou abrir, quem é que se sentiria bem se eu abrisse aqui a vida particular? Olha, o Elber, Fernanda, né, eles comeram doce, né? Não podia comer doce, agora estarão disciplinados. Isso já foi feito no passado, irmãos, isso causou um estrago horrível,
Tem coisa que não sai, nunca vai sair daquilo que eu trabalhei em escrutínio secreto para poder ajudar a pessoa. O que a gente pode fazer para ajudar? A única coisa que a gente não pode, que eu também não posso, a igreja não pode, é concordar com o pecado. Concordar com o pecado. Então, tem duas pessoas juntas que vivem maritalmente, não quer casar, pô, tem como ser membro? Não tem, pô. Como é que vai ser membro assim? Né? Então, aí a gente não pode, como é que eu vou dizer? A gente não pode confundir membro com frequentador. Frequentador, né? Às vezes faz até algumas coisinhas, mas atividades, principalmente aqui em cima, atividade de referência, por exemplo, posição de um diácono. O diácono tem as regras estabelecidas pelo apóstolo Paulo: ser marido de uma só mulher, né? Não ser espancador, né? Como se bater, não espancar pode, né? Não, mas ele fala na intensidade, né? De não ser um agressor, aí dá ali as características ali certinho, inclusive também para a mulher, né? Para a diaconisa. Levantaram a mão? Eu estou meio zureta aqui com esses óculos. Então, é isso, né? Então, cada caso a gente avalia de um jeito. Então, a pessoa vem, né? Estava falando isso, agora lembrei. A pessoa vem, e ela vem com a vida toda desarrumada, né? O que a gente pode fazer? Não, porque, né? Eu casei lá atrás, depois separei, mas eu continuei casado com a pessoa, arrumei outra mulher, tive alguns filhos, depois não fiquei com ela e também não casei, e hoje eu estou com uma outra pessoa. Caraca, moleque, né? Igual as crianças falam. E agora, vamos lá atrás? Se a gente tivesse uma máquina do tempo, entra aí, vamos lá. 20 de abril de 1945, vamos fazer tudo de novo. Não tem como mudar, não tem. Então, vamos lá, a gente só pode mudar agora, no presente. Então, beleza, vamos lá atrás, vai divorciar do primeiro casamento, vai acertar aqui e vai casar. É o que pode fazer. Se a gente crê que Cristo perdoa todo o passado e lança no mar do esquecimento, por que a igreja vai reter isso? É isso que eu falei para o meu barbeiro. Se ele nos perdoa, né? Quem aqui, quando era mais jovem, eu sei que a gente é jovem, né? Mas quem aqui que na idade, né, de mais novo, aí de 15, 16, não fez algumas besteiras? Eu fiz um monte, né? Então, assim, eu vou carregar isso, então, porque eu fiz lá atrás essas besteiras, hoje eu não posso ser pastor, eu não posso ser crente, eu não posso ser membro. Não, né? A gente vai ver cada caso é um caso, né? Então, a pessoa quer insistir numa vida dupla, não quer ter compromisso, não quer, por exemplo, assumir a pessoa que ele está, ou que ela está, né? Tem reservas, né? Tem pessoas que às vezes vão para o casamento já pensando, mas se eu separar, é aquilo que já se falou, né? Se eu separar, tem gente que casa, bota lá, separação total de bens. A parcial de bens é o que dá direito aos dois naquilo que a partir do casamento eles compram, é dos dois, que é o que geralmente todo mundo casa, né? Comunhão parcial de bens. Então, eu casei com a Simone, a gente adquiriu pós o casamento, é dos dois, numa eventual separação. A separação total de bens é tudo, nem depois que casa, né? Acho que é isso, né? E tem a tal da comunhão de bens. Mesmo casado, mesmo adquirindo depois do casamento. E a comunhão de bens junta tudo. Pega as tuas fraldas, eu pego minhas cuecas e vamos embora, até mesmo antes do casamento. Entendeu? Por exemplo, quando eu casei com a Simone, eu não tinha nada, ela também não tinha nada, foi comunhão total de bens. Tinha nada. Entendeu? O cara botou lá, relação de bens. Só o traço, né? Dividimos os traços, né? Então é isso, né? Então a declaração, olha que a gente nem foi para cá, né? A declaração de união estável é um documento que não tem o viés de casamento,
né? Ah, pastor, quando eu fiz, eu estava com dificuldade financeira e foi o que deu para fazer. Não sou o teu juiz. Beleza. Orientação do presente. Vamos então fazer agora? Já tem condições financeiras? Ainda não tem. Vai lá no cartório, vê quanto é, que na próxima reunião eu vou levar aqui para os irmãos e a gente vai conseguir uma aprovação para a gente ajudar na certidão de casamento, que é tão legal, né? Certidão de casamento, né? Para tu ter uma ideia, a certidão de nascimento você nem tem mais. Quando você dá entrada na certidão de casamento, a de nascimento fica retida no cartório. Bem, no meu tempo ficou, né? Não sei se fica ainda. E aí você tem um documento, olha só que legal, você tem um documento que substitui a tua certidão de nascimento, que é a certidão de quê? De casamento. A união estável não, pô, a folha de A4 preenche, assina, está pronto. Pode ficar contigo, Gerson, o microfone. Essa questão é interessante porque eu já conversei com pessoas que, assim, têm uma vida legalzinha e eles não casam mais com comunhão de bens. Principalmente, hoje em dia, né, esse lance de investidores, né, todo mundo está aí Sim. em franca ascensão, não casa mais, não se compromete mais, não quer mais saber. Tipo, me separei, vai você para um lado e vai... Então, assim, o mundo está pensando assim, Sim. não casa mais com essa ideia de um só corpo, uma só carne. Às vezes as pessoas carregam uma certa, como que eu vou dizer, um certo temor pela frustração do relacionamento anterior, né? Porque assim, às vezes ele é traumático, essa separação, ele é traumático, às vezes, e se torna pior quando tem filhos, né? Às vezes se usa o filho para atingir de alguma forma tanto um como o outro, e às vezes na separação dos bens também é uma forma traumática, né? E aí essas pessoas vêm com feridas, né? Como esse ditado, né? Como gato escaldado que não chega perto da água. Então ele conhece uma outra pessoa, ele já traz essas sequelas para o novo relacionamento. Fala assim, olha só, eu já tive problema lá atrás, então é melhor a gente estar junto. Por exemplo, eu conheço pessoas que preferem casar e cada um continuar no seu apartamento. Entendeu? Ter o seu espaço. Ué, e são fiéis, tá? São fiéis. Eu falei, então por que você não casa? Não quero esse negócio de estar junto, não. Encheu o saco, vai embora e fica lá no seu apartamento, deu saudade e volta. Né? São pessoas que trazem o quê? Um certo tipo de receio. E eu vou ser bem sincero com os irmãos, eu respeito muito isso. Porque eu não estou na dor da pessoa. Eu não concordo. Eu acho que se a gente, penso que se a gente conhecer uma pessoa que a gente vai compartilhar tudo, até a nossa intimidade, né, estar junto, dividindo tudo, no casamento a gente divide tudo. E eu não vou querer dividir o meu lar com a pessoa, né? Então o mundo ele tem apresentado isso como uma forma paralela de formação de família, e que eu vejo que é muito prejudicial. Sabe, Deus instituiu dessa forma, estarem juntos, uma só carne, né? A mulher, ela precisa do homem presente, assim como o homem precisa da mulher presente. Os dois se completam na sua individualidade. A mulher não gosta de um homem que está ali, que a proteja, que, sabe, a ideia de cuidar, não que ela seja um ser inferior, irmãos, né? Eu acho que aqui a gente não tem essa dificuldade de a gente falar isso, mas o homem como liderança no lar, como liderança da família, sabe, com toda a formação, né, muscular, biológica, fisiológica, que Deus deu para ele exercer isso, né? Por exemplo, entra um invasor em casa, quem é que a mulher fala assim, vai lá, entrou alguém aqui, ou ela mesma assume? Ela vai mandar um homem, porque o homem é o que é mais preparado para isso. Depende do homem, né? Tem um homem que vai correr, né? Vai gritar, corre negada, né? Sai todo mundo voado. Mas geralmente o que é? Não, fica aí, vai lá para dentro, deixa comigo, né? E você vai lá, homem. Então assim, é o líder do lar, o líder da família. A mulher precisa disso,
Assim como o homem também, como um cavalo selvagem, precisa de alguém mais doce para acalmá-lo, né? Então, quando a gente vê essa união fantástica que Deus fez, ela é simplesmente fantástica, né? Então, como que eu vou mudar isso? Quais os prejuízos que eu tenho quando eu quebro essa formatação de Deus? São enormes, são enormes. Ó, eu tenho uma conhecida que decidiu se separar. Aí esses dias passados, ele estava toda fatigada. Ai, meu Deus, eu tenho que pintar, eu tenho que amassar lá, não sei o quê. Eu estou só olhando, ó. Está começando a exercer o papel que não é dela. Já não está aguentando a pressão. Não está aguentando. É muita coisa, né, que para um sozinho é mais difícil fazer. Cadê o homem ali do lado? Deixa que eu faço. Não, deixa que eu vejo isso, né? E ela vai cuidar de outras coisas. Mas aí tomou iniciativa. Não, eu vou, porque eu não quero, é isso, e aí já está zureta, já não está aguentando, né? Eu não estou dizendo que a mulher não tem capacidade, a mulher tem capacidade para fazer qualquer coisa que o homem faz, mas ela não vai ter o preparo para algumas funções que o homem vai fazer, que é propriamente dito, que foi dado pelo próprio Deus, Isso não diminui a mulher e nem é uma fala machista, né? Porque hoje em dia o discurso na moda não, isso aí é uma fala machista, isso aí é uma coisa patriarcal, né? Aí remonta o século XIX com aquele senhor chefe da fazenda, com um bigodão desse tamanho, né? Aqui, as crianças penduravam pelo bigode aqui, e dava ordem, e a mulher sempre ali, né? Com aquela roupinha, né? Para quem viu aquela novela do Pantanal, que era na outra emissora, lembra quando aquele cara vai falar, né? Buraca, vai se lavar que eu estou te querendo, né? Lembra disso? Eu vi essa novela, não sei se vocês viram, né? Naquele tempo a novela era diferente, né? Era muito legal. Agora passando aí nessa emissora, não sei se está sendo a mesma coisa, mas era aquela visão que não é mais hoje. Então hoje o movimento aí que a gente tem feminista, ele está na luta de desconstruir a masculinidade do homem. Não é? Eles usam o termo machismo, mas eles querem deixar os homens frágeis. E não é o que a gente está vendo? Algumas filmagens de homem tomando vacina. Já viu? Ai, chama minha mãe! Né? Aí botaram 2 vídeos assim em paralelo, né? Um daquele mais antigo, né? Da visão patriarcal, bigodal, né? Que a mulher chega com a vacina, ele me dá aqui, tchum, pss, toma, né? Aí botaram a visão do homem moderno. Chama minha mãe, né? Ficando tonto, né? Querendo desmaiar por causa de uma vacina. Então, assim, não foge, irmãos, aquilo que a gente entende como natural. Sim, não é? Então, quando é criança, a gente entende, criança. Depois, né, a tendência natural é que você, né, fique mais o quê? Resistente. Eu confesso que na hora da injeção, a mulher se relaxa, aí que eu petrifico tudo mesmo, né, que a agulha chega a bater e envergar assim, ó. Porque você fica ali tenso, né? Você vai ter uma coisa que vai te furar, mas assim, se tem que tomar, né? O cara não enfiou lá a agulha aqui quando eu cortei a mão, ficou enfiando a agulha aqui, né? E depois ficou costurando aqui, olhando, né? Então, sabe, agora o que a gente está vendo é uma fragilidade em extremo, isso é perigoso. Na USP, Universidade de São Paulo, no começo do ano, teve um curso sobre isso, para fazer com que o homem fosse mais frágil.
numa universidade federal. Estavam fazendo esse tipo de coisa. Aí o homem ficava de frente para o outro homem, para olhar para o interior do outro homem, e aquela toda ia acariciando o outro homem para tirar essa masculinidade, como eles dizem, né? Teve um curso sobre isso. Impressionante. Eu ficaria reprovado, né? Então são coisas que a gente, né? A gente precisa. Por isso que criar meninos, né? Tem até um livro que eu já até indiquei, do Dr. James Dobson, que é um livro Criando Meninos. Ele é diferente de criar menina. O criar o homem é diferente de menina, né? Eu pego aqui o Felipe aqui brincando, né? Eu sei que a Isabela e o John ficam tensos quando eu fico perto dele, né? O que ele gosta? O que o menino gosta ali, né? Joga ele para cima, segura ele perna para baixo, saco, ele começa a rir. Ele foi, nessa questão de homem, né? Da gente ser um pouco mais, né? Assim, não queria dizer a palavra violento, mas mais bruto, mais... O que tu falou aí, William? Animal, isso aí. As animal. Assim, é natural que você goste disso, de você, né, brincar assim. Agora, eu peguei a Catarina aqui, joguei ela para cima, ela foi correndo para a mãe. Ai, mãe, quase morri, meu pai me jogou para cima. Eu jogo o Felipe, ele ri. Entendeu? Então, assim, qual é o cuidado que a gente tem? De não criar de forma contrária, né? Às vezes, né, aquela super proteção que é inevitável da mãe ter isso, né? Mas aí o que o pai faz? O pai dá aquela equilibrada, né? Qual é, rapaz? Né? Vamos lá, vamos jogar bola, aquela coisa toda, para trazer o menino para até quando o pai toma banho, né, com o menino, e ele vai sempre, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o pai, vai falar assim, caraca, meu pai também tem uma torneirinha igual eu, né? Só que a dele é um pouco maior que a minha, né? Ele começa a se identificar com o pai. Quando há essa identificação com o pai, com o sexo masculino, há um despreendimento natural da identificação com a mãe. Por isso que em alguns casos, né, de tendências homossexuais, que a gente fala com muito cuidado isso, a gente tem ali um distúrbio de valores dentro da família, ou faltou uma composição adequada, né? Entrou valores que não foram bem compreendidos, e aí tudo é um apontamento que vai levar essa pessoa para um outro lado, né? Um lado que eu sempre vejo como muito perigoso, um lado discriminatório, um lado que é totalmente contra Deus, contra a sua palavra, né? Então, assim, quando eu posso, sempre converso com as crianças sobre isso, né? Sobre essa questão, e que a gente entende que é um desvio daquilo que deveria ser de se caminhar de forma natural, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Beleza, irmãos, eu posso ir para a lição aqui? Não tem mais relógio, então eu fico... O relógio queimou, João? Queimou, William, o relógio? Quem tirou? Foi tu, Margarete, que tirou o relógio. Ficou piscando? Mas não parou de piscar, não? Não? Tá. A gente vai arrumar outro. É porque ele me ajuda aqui, né? Porque eu fico aqui, mas não tem problema não. Dá tempo ainda. Então vamos lá. Sim, isso aqui é importante. A gente também, como a gente está terminando essa lição, né, está fazendo aqui um resumão. Nessa percepção de Adão, e Deus também trabalhou junto com ele, porque Deus percebe, e Adão também percebe, que ele não tinha alguém que estivesse ao lado dele, alguém que pudesse ser à sua altura, né? Paralelo a ele, como ser humano. Então,
nessa identificação, Deus o ajuda dizendo, olha, não é bom que o homem esteja só, porque Adão também teve a percepção dessa necessidade de ter alguém ao seu lado. Aí a gente vai para a questão prática da nossa vida. Não é bom que a gente esteja só, né? Em hipótese nenhuma. A igreja, irmãos, ela é um mecanismo fantástico, porque ela faz com que a gente viva em comunhão, né? Por isso que é importante estar congregando. Quanto mais afastado, mais ausente das atividades, dos cultos, mais a gente fica só, mais a gente começa a perder aquilo que o Senhor nos dá todas as vezes que nós nos reunimos aqui. Às vezes a gente nem percebe, mas nós estamos sendo alimentados de dentro para fora. Às vezes, né, e eu tenho isso como uma certeza inabalável, Deus está colocando, tampando brechas, cicatrizando feridas, sem que a gente saiba, por dentro. Porque assim, o Espírito Santo está aqui, no nosso meio. Até onde ele vai? Até onde ele toca na gente? Até onde ele tira uma dúvida? Até onde ele sara alguma pendência que está na nossa vida? Retira uma inverdade, uma falsa verdade, que foi lançada por alguém durante a semana, né? Ou um medo que surgiu durante a semana, um anseio, uma preocupação que surgiu. Aí tu entra, tu senta, e depois quando tu vai embora, tu fala, eu estava tão apreensivo, e agora eu não estou mais. Deus tirou, né? É semelhante, a nossa estada aqui, é semelhante ao pão que descia do céu, ao maná, que o povo de Israel tinha que colher. Eles tinham que colher diariamente, não poderia acumular para outro dia, porque senão apodrecia, né? Eles só podiam tomar 2 porções quando fosse na sexta-feira, para não ter que colher no sábado. Aí eles tomavam 2 porções de pão. Mas se a gente olhar bem, é justamente isso que Deus faz. Ele nos alimenta com o pão que desce do céu, através da sua palavra, através da sua presença, né? E se eu tenho oportunidade de estar aqui com a minha família, caraca, melhor ainda. É melhor ainda, né? Então, assim, é algo fundamental para nós, né? Então, no último tópico, que é o que ficou faltando, tem aqui o propósito de Deus para o sexo, né? Eu até brinquei aqui, é um jargão, né, no nosso meio, que Deus fez o homem, quando foi o sexo, ele chamou Satanás. Tem igreja no passado que acreditava nisso, que o sexo era uma coisa carnal, né, que era uma coisa totalmente imunda. Por incrível que pareça, tem igreja que ainda traz esse conceito, de que a mulher na noite de núpcia tem que ir toda encapada, né? Que o lençol tem que ter um furinho lá. Isso é coisa do tempo atrás, que fez que muito casamento acabasse, né? Se fosse no meu caso, que me desse o lençol com furinho, eu rasgava tudo. Né? Porque assim, não pode haver qualquer tipo de vergonha. Ô, vocês dois aí, Felipe e Catarina, rala lá para a salinha. Não pode haver qualquer tipo de, não queria usar a palavra pudor, né, porque ela é muito forte, mas de bloqueio, de vergonha, entre aqueles que se casaram e que agora são uma só carne, né? O fato, irmãos, não é assim. Vamos lá, para os casados aqui, né? Acho que vamos lá, para a gente lembrar da nossa noite de núpcias, não foi uma coisa assim fantástica, fenomenal, não foi? Foi mágico, não foi? Mágico assim no bom sentido da palavra, né? Aquele momento ali que acabou tudo, né? Tem gente que fica tão cansada na festa que dorme, né? Só vai desfrutar no outro dia. Mas sabe, agora você pode. Agora é abençoado por Deus. E ali você tem a descoberta, né? Onde os dois agora vão experimentar também uma dádiva de Deus. Porque antes se acreditava, isso é até um dogma católico até hoje, que o sexo é apenas para procriação, né?
e que não pode ter se desfrutar do prazer. Por isso que a Igreja Católica é contra o contraceptivo, é contra a camisinha, é contra o anticoncepcional, eles são contra, né? Ainda está presente lá no dogma católico, porque eles entendem que a gente não pode ter esse controle de natalidade, no entendimento deles, né? E aí, então, o sexo para a Igreja Católica é apenas para reproduzir a espécie, né? Se eu fosse nessa doutrina, Simone teria já 284 filhos, né? Se a gente fosse essa ideia. Só que não é isso que a Bíblia diz. E aqui ele traz aqui para a gente. Na revista diz assim, ó: até aqui levantamos os fundamentos do processo em que o casamento ocorre e a importância que ele tem para Deus, que é o Criador e o legislador do matrimônio e da família. Nesta parte da lição, devemos entender o papel que o sexo tem nisso tudo. Primeiro, para produzir a vida. Esse é um ponto. A primeira instância, mas não significa uma ordem de importância, está a procriação. Deus ordenou que crescessem e se multiplicassem. E isso viria por meio do relacionamento sexual. O sexo não é uma invenção após o pecado, mas o plano original de Deus. O sexo é a forma bíblica pela qual se deve gerar filhos. Foi assim que Deus planejou e sustentou a existência dos seres humanos até aqui. Primeiro ponto, o sexo foi idealizado por Deus, está lá no plano original, não foi um plano B. Adão pecou, vamos botar o sexo. Não, ele já tinha separado isso, ele já tinha preparado. 2, para o conhecimento e a intimidade do casal. Então vamos lá. O relacionamento sexual também foi designado por Deus para que o casal se conheça intimamente, para que haja conhecimento, intimidade física e emocional no relacionamento. Presta atenção aqui numa coisa: o sexo não é apenas do prazer carnal, mas ele também trata do relacionamento emocional do casal. Você pode estar até um pouquinho brigado, mas depois que você, dá uma namorada, o que acontece? Fica tudo de bem. Zerou ali, os conflitos. É ou não é? Estou falando mentira? Não, é verdade. Claro que a gente não pode usar isso, estou com raiva de você, vem cá, vamos transar para a gente ficar em paz. Não é isso a ideia. A ideia é que você, que ali a gente também compartilha desse lado emocional. Porque sexo, irmãos, não é só conjunção carnal. Não é só a introdução do pênis na vagina da mulher, não é isso, só isso. Não condiz apenas com isso. É muito mais do que isso. É muito mais. Envolve sentimentos, envolve um relacionamento, envolve confiança, envolve um montão de coisa. Um montão de coisa, sabe? E vai culminar nesse relacionamento sexual. O sexo não é uma invenção após o pecado, mas o plano original de Deus, Então ele coloca aqui no 2, isso eu já tinha lido. O relacionamento sexual também foi designado por Deus para o casal, para que o casal se conheça intimamente, para que haja conhecimento, intimidade física e emocional no relacionamento. O casal precisa desenvolver uma boa comunicação. O esposo e a esposa devem falar do que gostam e do que não gostam. Precisam dedicar tempo de qualidade para desfrutar desse propósito estabelecido por Deus, Então a gente falou aqui semana passada que quando os filhos vêm, é outra modalidade de casamento. Aproveitem os casais aí, enquanto não vêm os bebês. Enquanto não vêm os bebês, tudo é mais fácil. Você aluga lá uma pousada, é mais fácil, Tem hotel que já negou para mim, Simone, que eu não falei que tinha 3 crianças. Tem aqui uma suíte muito boa aqui, um quarto. A gente foi naquela vez que a gente foi lá no Espírito Santo, ia passar por Campos ali, eu falei, vamos ficar aqui, tem um hotel ali que era baratinho, acho que era 100 e pouco ali, um quarto, com suíte e tal. Aí eu falei, não tem aqui. Eu falei, mas eu tenho 3 crianças. Ih, senhor, não tem não, não tem não. Tipo assim, mete o pé, não tem vaga para vocês aqui. Tudo é mais difícil no sentido, não assim difícil, ruim, no que diz respeito a uma modalidade nova de casamento, Cresce, aumenta a responsabilidade,
aumenta o cuidado. Tem homens que não conseguem entender que agora a mulher, ela também tem que se dedicar ao outro homenzinho que nasceu, né? E às vezes quer uma exclusividade. Eu já acompanhei casamento que estava quase acabando porque a mulher estava grávida e o cara não entendia porque que ela estava diferente emocionalmente. A mulher grávida, ela fica muito sensível, chora à toa. Se for mulher braba, briga à toa. Se for mulher normal, chora à toa, né? Então assim, há uma mutação acontecendo dentro dela, dos órgãos, tudo, né? Hormônio, tudo. Então assim, ao mesmo tempo ela se sente que está feia. Isso acontece. Eu estou gorda. E tu tá mesmo, mas não é só culpa sua, né? Tem um neném crescendo aí dentro, né? E que se não tivesse protegido pelo útero, ele seria automaticamente destruído pelas defesas do corpo. Então, né? É tipo assim um Kinder Ovo, né? Que está ali naquela cápsula ali em segredo, você só descobre quando abre e vê ali o bonequinho, né? Então assim, o relacionamento sexual, ele vai trabalhar, Deus ele instituiu também nessa questão. Agora, irmãos, vamos lá, né? O casamento ele só vai sobreviver por causa da relação sexual? Numa pesquisa que a gente citou aqui no Encontro de Casais, Simone viu a número, foi 18º que a gente parou, não foi? Foi quem que me falou aí? Alguém me falou. Foi você, Simone. Alguém me mandou um zap e falou assim, descobri, a gente parou no 18º. Foi você? Foi, pô. Do número, né? Esse vai ser o 18º, né? Então assim, deixa eu ver o que eu estava falando. Acabei lembrando de outra coisa. Sim, né? A ideia nessa questão de filhos é que assim, você agora tem um chaveirinho para carregar, né? Eu, por exemplo, me lembro da Simone, a gente não tinha filhos. A casa era como? Sempre. Tudo muito limpinho, né? Tudo muito assim arrumadinho, quando a gente morava lá em Nova Iguaçu, né? Chegava tudo certinho. Mas quando vê as crianças, você arruma a casa de manhã, de noite já está, né? Parece que passou um furacão, né? O furacão está até ali atrás, ó, correndo. Então assim, é uma outra modalidade. Quer ver uma coisa? Por exemplo, você estava casado com uma pessoa, a pessoa trabalhava, a pessoa, né? Aí você agora tem filho, aí tu chega do trabalho, tem até esse conto, né? Que aí você vê a esposa, né? Numa piada aqui, tá, irmãos? A esposa, com o neném cagado numa mão, né? A fralda de cocô na outra, e já te recepcionando em casa, olha, acabou a fralda, acabou a pomada, acabou isso, acabou aquilo, e o neném chorando, né? E o bumbum cheio de chocolate. Então assim, é uma outra modalidade, né? E isso a gente precisa também ser treinado, para que o neném, isso aí Deus nos deu essa liberdade da gente planejar, quando que eu quero, né? Não pode deixar para muito tarde, que aí a gente perde o pique, né? Se você pretende ter mais de um filho, eu te oriento a você ter próximo um do outro, porque aí você já vai embalado de uma vez, né? Porque depois é mais complicado. Mas isso é importante. Aí sim, a gente estava falando da relação sexual. O casamento não se perdura só por causa da relação sexual. Então eu estou casado com a Simone. A gente teve problema de saúde e que impossibilita a relação sexual da que a gente conhece. Acabou o casamento? Claro que não, pô. Claro que não. Quando a gente não fazia, né? Quando a gente não tinha relação íntima, na nossa fase de, eu ouvi isso, sabe de quem? Do Clodovil. Lembra do Clodovil? Ele falou uma coisa que eu, caraca, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, muita gente fala muito sobre sexo, acha que isso tudo é na vida, acha que isso é o principal da vida. Aí ele falou assim, tu lembra quando você tinha amigas e amigos na sua fase de adolescência e que você tinha prazer em estar com eles e não tinha sexo? Falei, caraca, não é que o cara está certo? A gente também teve isso. A gente brincava de outras coisas e não tinha isso. Então no casamento você passa a ter. E aí tem um problema de saúde, não tem mais. Ou não tem como tinha antes, né?
E aí então acabou o casamento, vai cada um para um lado, não dá, não tem como, né? Casamento não é isso, não é apenas isso, né? Então a gente tem essa proposta de Deus, para a gente terminar, para o prazer e satisfação do casal. E aqui ele coloca na revista as referências bíblicas que a gente não está lendo, né? Provérbios 5, 18, esse eu quero ler. Vamos lá. Quem escreveu o livro de Provérbios, irmãos? Quem? João? Ah, Salomão. Oh, vocês são estudiosos mesmo, hein? Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. Ele coloca aqui como sugestão aqui, ó. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como corça amorosa e gazela graciosa, saciam-te os seus seios em todo o tempo. Que isso, hein? Né? Olha, negócio. Eu tive um professor, que não o livro de Provérbios, mas o Cantar de Salomão, ele falava que era o livro pornô da Bíblia, né? O Cantar de Salomão dá para a gente essa relação íntima do casal, né? E isso é caracterizado ali pelos romances que até o próprio Salomão teve lá, né? Com a sua amada, que ele chamava amada minha, né? Isso também é muito legal. É o que Deus, assim, né, planejou para a gente, né? E aí, para a gente concluir aqui, né? Com tudo isso, nós precisamos, diante dessas informações, honrar a Deus o todo tempo. Como que eu faço isso? Honrando a minha família, cuidando da minha família, cuidando da minha esposa e vice-versa, né? A gente não pode esquecer que a Bíblia aponta para a esposa como aquela que tem a responsabilidade de edificar o quê? A sua casa, não é isso, irmãos? A mulher sábia edifica o quê? A sua casa, não é a da vizinha não, nem da irmã da igreja, é a sua casa, né? E a tola com as próprias mãos a destrói, né? Então assim, às vezes a gente acompanha alguns relacionamentos fora aqui da igreja, e a gente vê às vezes mulheres destruindo, né? Mulheres tolas destruindo a sua própria casa. Ele não está falando aqui de construção, né? Ele está falando de relacionamento. Não está falando de construção física, casa, né? Mas está falando do seu relacionamento com a sua família, com o esposo, com filhos, sabe? A sabedoria que a mulher precisa ter, claro, o homem também, mas nessa responsabilidade única da mulher de edificar a casa. Vamos um exemplo prático aqui. Vou usar sempre eu e a Simone. Eu chego de plantão, né? Então, semana que vem eu estou de plantão. Segunda, terça e quarta, vou folgar só na quinta. Então, eu vou tirar 72 horas de trabalho. Você pode não fazer quase nada e você pode trabalhar muito. Depende, né, do nível de cachaça que as pessoas tomarem, né, da besteira que fizerem no trânsito, se decidir botar fogo em casa, né, ou de cair uma barreira aí em algum lugar, né? Aí você pode começar trabalhando 8 horas da manhã e terminar só no outro dia. Se não tiver nada, você vai comer, vai fazer os seus serviços burocráticos e vai dormir. Qualquer hora do dia e da noite, tocou lá o sinal, você tem que ir, fazendo o que for, comendo no banheiro, número 1, número 2, fazendo o que for, você tem que largar e ir embora, né? E aí eu chego na quinta-feira, acredito eu, um pouquinho cansado. Ainda continuaria, mas estou um pouquinho cansado. E a Simone, sem sabedoria, estou falando hipoteticamente, para depois ela não brigar comigo, ela vai me abarrotar de problemas que aconteceu. A sabedoria dela poderia esperar eu chegar, tomar um banho, de repente tirar um cochilo ali para dar uma melhorada, para depois, no momento correto, a gente conversar sobre o que pode ser feito ou não, né? Então, assim, um exemplo bem pífio, né?
Isso tem acontecido, isso às vezes acontece, por falta, às vezes, de maturidade. A Bíblia fala que é terrível viver com uma mulher rixosa. Sabe o que é uma mulher rixosa? É a mulher que fala o tempo inteiro. Fala o tempo inteiro. É como se ela ficasse calada, ela tivesse cãibra. Então ela precisa falar. Ela fala. E as mulheres têm uma capacidade que o homem não tem, de falar um monte de coisa ao mesmo tempo. Nós trabalhamos focado numa coisa, tem que consertar a pia. Então, consertar a pia. Eu preciso de um sifão, de um anel de vedação, eu vou precisar de um alicate de boca mais larga. Aí ela fala assim, o banheiro quebrou, eu estou ainda na pia, né? Olha, o cachorro fugiu, eu ainda estou aqui na pia, eu só vou lá para o cachorro, para o banheiro, depois que eu consertar a pia. Mas ela fala assim, olha, que foi bom que você chegou, porque a pia quebrou e a janela do banheiro está ruim, o chuveiro quebrou, faltou água, entrou ferrugem no cano, sabe? E aí o que acontece com o casamento? O lar, ele deixa de ser um ambiente agradável, ele passa a ser um ambiente hostil. E eu conheço muitos amigos que quando saem de serviço não querem ir para casa, vão para o bar, vão beber com os amigos lá, vão curtir, porque ele vai chegar em casa, vai encontrar, não é um jardim, né? É uma caverna, né? É um calabouço, que aí eu entendo, né, desse ponto, né, que aí precisa haver o quê? Uma construção de sabedoria, como há também uma construção para ser mãe e para ser pai. A gente não aprende? Quando nasce o primeiro bebê do casal, geralmente quem vai lá apoiar o casal? A mãe. Não, minha filha, não é assim não, minha filha, é assim. Aí vai lá ensinar a dar banhozinho, né? Tem que botar a banheirinha, botar um pouquinho de álcool, é assim ainda? Na água? No meu tempo botava um pouco de álcool, né? Aí aquele primeiro banhozinho no neném, que o cordãozinho umbilical ainda está, né? Ali, aí a mãe da menina está lá. Geralmente é ela que dá o banho primeiro. Porque a filha, né? Como é que eu pego aqui, né? Neném, ai, tá vendo? Aí, você o quê? Você vai aprender ali com quem fez com você. Da mesma forma também, a vovó ensinou a tua mamãe ali naquele primeiro momento, né? Quando não tem a pessoa, a figura viva, é uma pessoa substituta, que vai entrar também nesse certame. Da mesma forma, para ser esposa, eu acredito que a igreja ajuda. Porque a mãe não chega e fala assim, minha filha, olha, é assim não, cara, você não pode fazer assim com esse meninão bonitão que tu casou, tu tem que fazer assim. Não tem isso, irmãos, é os dois, são os dois ali no dia a dia. E se não tiver treinamento, se não tiver esses assuntos abordados, vai se tornando uma coisa insustentável, até culminar no quê? Na melhor das hipóteses, uma separação. Às vezes agressões, às vezes até, né, um ataque contra a vida daquele que declarou, ou daquela que declarou que amaria em todo o tempo, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, né, na riqueza e na pobreza. Eu ainda estou devendo a Simone a riqueza, que na pobreza ela já curtiu comigo ao longo desses 19 anos, né? Mas nesses momentos se esquece. Por que esquece? Porque falta isso, né? Então a gente precisa o quê? De estar sempre falando nisso. A gente tem sido muito abençoado por Deus, porque Deus colocou, né? Não foi nada planejado assim, mas da gente fazer desse ano um ano que a gente falaria um pouco nisso. E eu pretendo, né, a gente ter aí um local para a gente fazer um encontro de casais, né, como a gente fazia sempre, e a gente levar aí convidados, né? Eu acredito que essa semana, já pedi alguns para me ajudar a ver aí, né? Eu, por mim, irmãos, escolheria o melhor lugar, que claro que seria o mais caro, para a gente ter ali uma noite de gala, mas nem todo mundo vai poder, né? Mas eu não fechei ainda essa possibilidade da gente sentar juntos numa mesa só, a gente falar alguns pontos ali, né? E levar convidados, né? Está meio atrasado o planejamento, porque já é para o mês que vem, mas eu acredito que dá tempo
nem que a gente dê uma interferidazinha na data, mas a data ainda está mantida. E aí a gente vai conseguir, de forma em que a gente depois, a gente possa jantar, um belo jantar, se for o caso. Se não der, a gente come uma pipoca daquela vermelhinha que vende na pista e a gente vai embora, né? Mas eu não desisti não. Como eu falei, sem carro eu fico realmente com muita dificuldade, porque a gente faz muita coisa, né? Então o carro faz isso, né? E aí você é tudo mais lento para resolver as coisas e estou tendo que me adaptar aí a essa realidade, né? Dúvida sobre esse ponto para a gente concluir? Alguém ficou com alguma dúvida, assim, quer fazer algum comentário sobre isso? Não? Fala, Welber. Ali, o grobofone ali. A gente falou sobre, comentou sobre algumas coisas e eu acabei juntando algumas aqui. Quando falou sobre o celular, por exemplo, e sobre a união estável, que as pessoas estão com receio de casar, a questão financeira e também o que a separação causa no casamento, o trauma que é uma separação. Então eu penso o seguinte, se você vê que o celular hoje é um mundo na nossa mão, né? Então, se você vê que isso é um dia pode te fazer tropeçar, compartilha com a sua esposa, com o seu esposo. Eu falo com a Fernanda que o nosso papel também é ajudar o outro a não tropeçar. Então, lá em casa a gente tem senha compartilhada no celular e tal, e eu penso que isso me ajuda a evitar um tropeço futuro, né? Porque eu tenho consciência de que qualquer coisa pode acontecer. Hoje eu posso estar caminhando corretamente e outro dia eu posso não estar. Outro dia eu posso tropeçar em alguma coisa, em algum erro, e a Fernanda precisa me ajudar nisso e vice-versa, né? E eu digo isso principalmente porque eu sei, né, eu tive uma experiência de relacionamento muito ruim no passado, e eu sei o quanto é devastador uma separação, uma traição, isso, né, e apesar disso tudo, eu sou apaixonado por casamento, de estar na festa, na cerimônia, e estar casado também. Mas, então, que um seja cúmplice do outro em também ajudar a não falhar, a não tropeçar, e que os dois entendam dessa maneira. Eu acho que isso é muito legal. Uma das coisas que eu valorizo muito no meu casamento com a Fernanda é a amizade. Então, que a gente seja cada dia mais amigo e que entenda que o outro vai te ajudar a não tropeçar. Não ver como um acusador ou como alguém que está te vigiando, mas como alguém que pode te ajudar a não tropeçar. Muito bem. E quando tiverem essa compreensão, irmãos, eu não vejo probabilidade de um casamento se dissolver. Porque assim, eu estou casado com a Simone já há 20 anos. 20 anos, né, Simone? Simone, 20 anos que a gente está? 20 anos, né? A Simone precisa saber que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Ela precisa ter isso em mente, de que eu também sou frágil, que eu posso trair, que eu posso matar alguém no trânsito, e às vezes dá vontade, né? Que eu posso fazer qualquer coisa, que eu sou capaz de adulterar, tudo isso. Eu preciso saber também que eu sou capaz de fazer isso. E sabendo disso, o que ela vai fazer? Ela vai me ajudar. Ela vai ser ali, né, o meu suporte, se ela perceber que eu estou pendendo para um lado. Isso não é com histeria, não é com ciúme doentio, nada disso. Nada disso. É compreensão, é com o que você falou, amizade. Eu também sei que ela pode fazer tudo isso. Como o Elbo também tem que saber que a Fernanda pode fazer tudo isso.
Então, assim, quando a gente compreende que nós podemos fazer tudo isso, irmãos, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, nós já temos 90% de chances de não dar errado. Os outros 10%, eu acredito que Deus vai dar o suporte, né? Por quê? Porque quando eu sei da minha capacidade, por exemplo, eu estou dirigindo meu carro, eu sei que o carro que eu estou dirigindo, já estou acostumado com ele, quando eu passo de 100, ele fica mais instável no trânsito, né? Então, o que eu faço? Eu vou 80. Simone está do meu lado. Aí ela olha, eu estou chegando a 98. Sabe o que ela vai fazer? Ela fala assim: ô maridão, lindão, você está quase 100, tá? Você sabe que com 100 o carro pode derrapar. O que eu vou fazer? Eu vou frear para diminuir o risco, porque eu estou chegando no extremo perigoso. É o que eu vou fazer, né? Aí eu também não posso ser orgulhoso. Quem sabe sou eu, cala a boca, eu que estou dirigindo, né? Porque aí eu estou colocando a minha e a vida dela em risco. E se as crianças estiverem no carro, de toda a família. Irmãos, isso é exemplo prático do casamento. Todos nós homens somos tentados todos os dias, de todas as formas, né? O celular hoje na nossa mão, a gente tem que ter um cuidado muito maior. A internet que entra dentro da nossa casa, nós temos que ter um cuidado muito maior com a gente e com os nossos filhos. Nós temos que ter um cuidado muito maior, que hoje a gente se depara e se perde mais tempo com o celular do que com a Bíblia. E eu sou alvo disso às vezes. Ele está lá de serviço, 24 horas. Falei, poxa, eu vou ver um filme. Já baixei até aquele, acho que é The Chosen, é o nome esse? The Chosen? Chose, né? É de Cristo, fala logo Cristo, né? Para poder ver aquela série lá, gratuita, pelo menos é Bíblia, né? Está entrando, porque às vezes você lê, mas passar 24 horas lendo também, minha vista já está com problema no nervo, estou achando que é glaucoma, tem que fazer um monte de exame, já não estou chegando, né, muito bem, né? Então, você não consegue estar o tempo todo lendo, aí você acaba se distraindo. E o celular, você vai lá na Itália, vai em Roma, vai na Europa, volta para a África, você vai onde você quiser no celular, entendeu? Você vê filme do século XV, XVI, XVII, XVIII, você lê matérias, você ouve notícias, você fica com o celular ininterruptamente 24 horas. E isso é perigoso, porque ele também tem porcaria nele. Foi escondido de ninguém. O Twitter lá gritando 3 horas da manhã, a Simone olhando o meu Twitter, caraca, está cheio de mulher pelada aqui, o pastor está dando mole, né? Eu não sei nem por onde aquilo entrou. Desfigura aí que eu não sei. Eu gosto do Twitter, que eu vejo lá a fala política, né, do presidente, dos candidatos, mas começou a enviar um montão de coisa, e onde desliga isso? E ela viu, mandou uma mensagem até um pouquinho mal criada: olha lá o que você está vendo, irmão. Não estou vendo nada. Quem viu foi você, eu não vi nada, tocou de madrugada, né? Depois que apertou lá um negócio lá, de um algoritmo lá, que eles entendem, que fica. A Tamires até falou que ia me ensinar aí, nem me ensinou para desconfigurar lá o negócio. Não sei. Agora, se eu tivesse visto, eu teria falado: olha, eu acabei vendo. Entendeu? A sinceridade, irmãos, que precisa ter com a gente, é algo que precisa ser comum na nossa vida. Sabe, comum, para que, se a gente entende que casamento é cumplicidade, amizade, sabe, estar juntos ali, compartilhando, tem que ter isso. Se não tiver, eu entendo que o ciúme, dentro da normalidade, ele pode ser mudado o nome como cuidado. Cuidado. Ela está indo trabalhar, eu também vou. Cheguei lá primeiro, falei, olhei no rastreador, né, que a gente se rastreia, né? Ela sabe onde eu estou e eu sei onde ela está. Então, assim, ela estava perto ali do Uber. Já chegou? Chegou bem? Já cheguei. Então tá bom, porque está indo de ônibus, eu também, né? Antes eu deixava ela lá e ia trabalhar. Então a gente se rastreia, né? Mas eu já apresentei o rastreador lá do telefone que bota para alguns amigos. Falei, não, pode botar isso não, cara, tá maluco? Né? Ela vai saber onde eu ando. Casado. E aí? É um relacionamento eficaz, que vai gerar filho saudável? Vai, né?
Então nós temos essa proposta, queridos, a de ter uma vida transparente, né? Uma vida transparente com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Então, na conclusão, diz aqui, ó, aprendemos que o casamento, na perspectiva bíblica, é um lindo projeto de Deus para a humanidade. Deixar pai e mãe e unir-se ao cônjuge, tornar-se uma só carne, possibilitam não apenas a procriação da espécie, como também um relacionamento saudável e prazeroso entre um homem e uma mulher. Devemos louvar a Deus pela bênção de construir uma família segundo os seus propósitos, né? É o que Ele espera de nós. Domingo que vem, nós vamos iniciar a 4ª lição, qual é o papel de cada um no lar. Isso aqui também é um tema muito importante, né? Porque hoje os conflitos são porque há interferência dos papéis dentro do casamento, que são distintos ao homem e distintos à mulher, né? Quando isso se mistura, reflete até nos filhos, tá bom? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã, e nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, e por o Senhor continuar a nos orientar acerca da tua palavra. Senhor, se muitos casais tivessem acesso a algo simples que foi abordado aqui hoje, que tem sido feito de forma contínua e progressiva, muitos deles não estariam em grandes dificuldades, ó Deus, tendo grandes sofrimentos, às vezes por coisas insignificantes, perdendo momentos de suas vidas, Senhor, por causa do orgulho e a ignorância. Que o Senhor nos ajude a edificarmos a nossa vida, a nossa casa, nosso casamento, e levar também essa edificação para outros. Assim nós te oramos, Senhor Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, até logo mais. Hoje nós temos uma ceia especial, tá bom? Então você está convidado a participar com a gente. Deus abençoe.